Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 203. E hoje estou recebendo a advogada aqui no nosso estúdio, Eglae Pagotto, vai conversar conosco em 2 minutinhos, logo após o intervalo comercial. Fique ligado, a gente já volta. Hi. Desaguenta Big Cold? Terrific. Ai, terrível. E diz aqui. Terrific too. Vámonos, espanhol. Língua. Casaquito grueso. Mira, están por toda la tienda. Tenda é provador, eu vou com esse terrível mesmo. Gracias. Que tal? Ah, estás chulo. Acá é tudo chulo ou terrível? Ahora me entiendes. Fuera, que isso aqui é uma fria. Hasta la vista. Sorry, qualquer coisa. ¿Estás jugando conmigo? Adoro brigar em ¿Estás inglês. jugando conmigo? ¡No soy payaso! Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Eglae. Primeiramente, Eglae, muito obrigado por estar aqui no nosso estúdio, dispor um pouquinho do teu tempo, que eu sei que é corrido, para estar aqui conosco, conversando um pouquinho, compartilhando um pouco da tua história, da tua trajetória. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Sala 203, seja bem-vindo ao Gauchinho.com. Boa tarde. Boa tarde, Thales. Para mim é uma honra. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco com você, com o pessoal que te acompanha também, né? Um pouco a respeito da minha trajetória. Então, me sinto honrada em estar aqui. Eglae, para nós começarmos um pouquinho da tua história, quem é Eglae? É uma Quem boa é pergunta, né? Sim. Então, a Eglae, ela é advogada. Já faz mais de 20 anos que eu sou advogada, né? Civilista, trabalho com direito público também, especialista em cidadania italiana. A Eglae, ela é inclusive membro da diretoria da OAB, aqui é conselheira titular da OAB de Casca. A Eglae é presidente de uma agremiação partidária em Santo Antônio do Palma. A Eglae, nas horas vagas, que têm sido muito poucas, ela é sommelier de vinhos. A Eglae é presidente da seção da Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo de Santo Antônio do Palma. E agora, recentemente, então, há pouco mais de uma semana, também faz parte da diretoria do Convers, que é o Comitato Vêneto do Estado do Rio Grande do Sul. E, como presidente de uma agremiação partidária e com recente envolvimento na política, eu também fui candidata a prefeita de Santo Antônio do Palma na última eleição municipal. Então, a minha experiência de vida, as minhas áreas de atuação, elas são bastante diversificadas, né? Mas profissionalmente falando, eu sou advogada. E por que tu escolheu a advocacia, né? Ser advogada? Como é que surgiu isso? Eu costumo dizer que foi o direito que me escolheu, não fui eu que escolhi, porque desde criança me perguntavam o que você quer ser quando crescer. Eu morava no interior de Marau, sabe? Aquele pessoal que vive... Imagina, na época que eu era criança, há mais de 40 anos atrás, como era viver no interior. Nem sei como é que eu fiquei sabendo que existiam advogados, porque essas informações não chegavam, né? Mas quando me perguntavam, eu quero ser advogada. Depois que eu fui entender qual é o objetivo, qual é o espírito dos operadores do direito, né? Então, nessa linha de você auxiliar as pessoas, de você fazer o que é correto, o que é justo, o que é de acordo com a lei, e também trabalhar em prol da comunidade, da sociedade na qual você está inserida, porque eu acho que esse tem que ser o objetivo de todo mundo, né? Dentro do direito, tu escolheu trabalhar com questão pública, né? Tu me falaste, Sim. Cidadania e também advogada civil. Sim, sou civilista e atuo também na área do direito público. Atualmente eu sou procuradora jurídica da Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Palma. Já atuei como advogada, como assessora jurídica da Câmara de Vereadores de Marau, de Gentil e de Santo Antônio do Palma também, algum tempo atrás, né?
E aí eu até havia dito que ia seguir inteiramente pela questão, pela área do direito civil, né? Então acabei me especializando em processos de reconhecimento de cidadania italiana, mas aí daquelas voltas que a vida dá, né? Acabei retornando então ao direito público municipal agora. E como é que é o direito público, né? Principalmente ser assessora jurídica de um legislativo, né? Tu já teve experiência em 2, 3 municípios agora, mas como é que é ser advogada no município, ser procuradora? Porque é lá que se cria, né? No legislativo se cria as leis, né? Exatamente. Então, tanto as leis, os projetos que vêm do executivo, como os projetos que os vereadores fazem, né? Eles passam pela procuradoria. Nós temos que orientar, assessorar a mesa diretora, né? O presidente, o vice-presidente, o secretário e também as comissões, que era algo que não estava acontecendo na nossa Câmara agora, né? Então, retomamos o trabalho das comissões, foi renovado o regimento interno, né, para que seja adequado ao regimento da Câmara dos Deputados e do Senado, né, para que esteja alinhado. Então, agora, nós estamos tendo ainda, digamos assim, início, é o primeiro ano dessa nova fase, né, o nosso regimento interno, ele entrou em vigor no mês de maio, e é muito importante o trabalho do procurador jurídico da Câmara, porque, como eu disse, toda a parte de legalidade, de constitucionalidade e a orientação dos vereadores do que eles vão, da matéria que eles vão votar, se pode, se é legal, se o regimento permite, passa tudo pela Procuradoria Jurídica. Então, a diferença básica que eu digo do direito privado, da área civil, que eu atuo, e da área do direito público, é que na área civil você pode fazer tudo o que o direito não proíbe. E na área pública você só pode fazer o que o direito diz que você pode fazer. Então, essa é a diferença básica, né? Os cuidados na área pública, eles são muito maiores. A atenção tem que ser redobrada ou triplicada nesse sentido, né, Thales? Falando em questão pública, tu está sempre envolvida com associações, né? Sim. Vamos falar um pouquinho também do teu trabalho com as associações, da onde surgiu, porque é um trabalho voluntário, né? Que tu faz. Voluntário. Quem trabalha e se dedica ao tempo à associação, normalmente é um trabalho que se faz de forma voluntária. Por que escolher trabalhar com associações de forma voluntária? E também, eu sei que tem um tempo, uma dedicação grande, né? Principalmente, eu vi que há pouco tu estava viajando também, né? Exato. Representando a associação. Vamos falar um pouquinho sobre a associação de vocês, como é que funciona, se também quem, né, quiser se associar, como é que é possível, não é, quais são os trabalhos da associação. Vamos falar um pouquinho da associação? Claro. Então, atualmente eu sou presidente da Associação Trevisani nel Mondo, né, que é que tem uma sede em Santo Antônio do Palma, uma seção, na verdade, e é ligada diretamente à sede central em Treviso, na Itália. Eu sempre tive uma adoração pela cultura italiana. Para você ter uma ideia, até os 7 anos eu não falava português. Eu morava com a nona e a nona não falava português, né? Então, imagina quando eu comecei a frequentar a escola, que falavam português e eu não falava assim, falava pouca coisa. Eu era motivo de bullying, né? Então, até você desconstruir aquilo, reconstruir, mas eu não posso perder essa essência. Então, eu sempre gostei muito desse envolvimento com a cultura italiana, de conhecer a história dos nossos antepassados. E aí surgiu, em 2023, a oportunidade de trazer para cá um braço, né, da Trevisani nel Mondo, que é uma associação que reúne descendentes de imigrantes que são provenientes da província de Treviso, na região do Vêneto, na Itália. Então, os pagotos são de lá, são da cidade de Codogné, né? Em 2020, eu fui para lá, morei um tempo na Itália para fazer a minha cidadania, né? Para fazer o reconhecimento formal da minha cidadania italiana. E aí, nesse período, eu conheci muitas pessoas. E em 2023 ressurgiu isso. Eu tive um contato do presidente Franco Conte, que é ex-senador da República Italiana. E aí ele entrou em contato e disse: eu vi algumas fotos aí da região de vocês. Tem muitos jovens que gostam da cultura italiana. O que você acha de nós criarmos uma seção da Trevisani aí na sua região?
eu não pensei duas vezes, né? Não é uma coisa tão simples. É um pouco burocrático e mais do que isso, você precisa ter pessoas que realmente estejam envolvidas, que tenham esse sentimento de pertencimento, de italianidade, né? E aí, em abril do ano passado, nós estivemos na Itália, juntamente com a comitiva do Gemelagem de Marau. Estivemos eu, Andrea Lorenzato, que atualmente é a nossa vice-presidente, ela é de Vila Maria, e o Enzo, que é meu filho também, sempre envolvido nas missões, né? Nós estivemos lá em Treviso, na sede central, recebendo diretamente das mãos do presidente senador Franco Conte, então, a autorização para que nós fundássemos, digamos assim, né, a nossa Trevisani aqui. Éramos 10 sócios em abril de 2024, hoje nós somos 35, dentre os quais 10 jovens, com a idade aquela que se compreende entre os 18 e os 39 anos. E todos os dias alguém pede para fazer parte da associação, porque todos os anos a gente vai para lá, né? Tem essa missão, digamos, esse reporto com a Itália. Aqui nós trabalhamos muito com as escolas. Temos um projeto que foi divulgado agora em julho lá, inclusive na região do Vêneto, lá no Palácio da Assembleia, lá, né, na Câmara dos Deputados do Vêneto, que é um intercâmbio de cartas. Os estudantes da Escola Estadual de Santo Antônio do Palma e da Escola Estadual de Gentil escreveram cartas para os estudantes italianos. Foram 200 cartas, nós levamos em mãos para os prefeitos lá e agora aguardamos a resposta, então, dos estudantes. E, como você disse, é trabalho voluntário, justamente porque nós temos a obrigação, sabe? Eu não gosto de ficar olhando para as coisas de braço cruzado. Nós temos o dever de fazer alguma coisa, né? E essa integração, ela vai permitir, quem sabe, um intercâmbio entre esses estudantes no futuro. Talvez seja a única possibilidade que eles tenham para poder viajar para lá, para conhecer um outro país, né? Então, são essas ações. Nós temos também agora, programado para o início do ano, um concurso literário que a Trevisani vai organizar com as escolas, na temática dos 150 anos da imigração italiana. Agora, na quarta-feira, dia 19, nós teremos na Câmara de Vereadores de Vanini a exibição de um filme italiano, né? A Trevisani trouxe para a região o Festival Italiano de Cinema no Brasil, né? Então, teremos agora na quarta a exibição de um filme também, que é justamente para propiciar à população o acesso à cultura, à história dos nossos antepassados. Que, vamos combinar, é uma história, né? Esses foram realmente os heróis, né? E aí você me falava para se associar. Precisa entrar em contato conosco, nós temos as nossas redes sociais, inclusive depois eu quero deixar contigo aqui, eu já vou aproveitar e deixar agora, uma revista, então. Muito obrigado. Nessa revista tem o registro da nossa passagem lá pela Itália, das nossas reuniões, da entrega das cartas, né? Na revista tem alguns dados para se associar. A Trevisani nel Mondo Palma tem perfil no Instagram, no Facebook, né? Essa revista, ela circula o mundo todo. São 120 sessões da Trevisani ao redor do mundo e todos os sócios recebem uma revista em casa, né, todo mês. E no mês de outubro, que é a última edição, nós estamos estampados aí, a nossa comitiva, né? E em função da Trevisani, nós nos associamos agora no Comitato Vêneto do estado do Rio Grande do Sul, que é uma federação, digamos assim, de todas as associações italianas do estado. Nós tivemos a assembleia no último dia 8 e também passei a fazer parte, então, agora da diretoria do Comitato Vêneto. Então, são esses projetos que acabam tendo uma interferência direta, né, na vida das nossas comunidades. Porque a gente tem que fazer alguma coisa, como eu dizia, né? Então, seja através da atuação política, seja através da atuação com as associações, o importante é tentar proporcionar às pessoas essa possibilidade de enxergar, de se inserir, né, de querer progredir, de ter sempre uma visão adiante, né? Porque eu sempre falo e repito com os nossos associados e nas escolas que a gente vai, é importante, é bonito você preservar a cultura dos antepassados, é necessário.
mas é importante você ter os pés no presente e o olhar voltado para o futuro, para trabalhar projetos que incluam as nossas comunidades também no futuro. Os primeiros 150 anos do início da imigração, agora, hoje, se comemoram. Como é que serão os próximos 150 anos desse relacionamento? Então, é importante manter esses laços, né? Até a questão da cultura italiana teve uma época que ela foi proibida, né? Exatamente. Se falava muito, principalmente algumas regiões, o italiano, né? Que foi proibido, não só o italiano, mas também o polonês, outras... Especialmente na Isso, Segunda Guerra, né? No exato, pós-guerra. no pós-guerra foi proibido de falar. Então, às vezes, as pessoas se perdeu um pouco da nossa cultura, agora que temos a oportunidade de manter e Exato. cultivar a cultura, temos que fazer, né? Sim, temos que ter orgulho da nossa história, porque, como eu dizia, é uma história que ela tem que ser honrada todos os dias, e mais do que isso, nós temos que ter atitudes que a promovam, né? Que a levem para o futuro também. Nós temos que nós temos que ser esse laço, esse elo de ligação, né? Entre aqueles que nos antecederam e os que virão, né? Temos muita coisa para ensinar, para nos espelhar, digamos assim, né? Muitos exemplos. E a questão do intercâmbio também é muito Também, interessante, né? Sim. De tu tem um intercâmbio cultural, conhecer a realidade, às vezes conhecer um outro país, a exemplo da Itália, que são, né, diversas pessoas vieram de lá, às vezes tu chega lá e encontra pessoas com teu próprio sobrenome, né? Sim, é muito gratificante, isso é muito emocionante, né? E eles têm essa mesma curiosidade. Porque para eles, agora, a partir da semana passada, aliás, foi anunciado que o governo italiano passará, a partir de 2026, a ministrar aulas nas escolas sobre a história da emigração, né? Dos italianos para o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos. Então, é um reconhecimento de que o fato de essas pessoas terem saído de lá contribui muito para que a Itália atingisse o nível de desenvolvimento que atinge hoje. E o Brasil também, né? Se nós pegarmos aqui a nossa região, a Serra Gaúcha, é uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, muito, e eu diria especialmente graças ao trabalho dos nossos imigrantes italianos, né? Que chegaram e tiveram a coragem de fazer acontecer. Sim, outras etnias também, eu vejo aqui no Palma, os poloneses também têm uma parcela significativa, né? Mas falando em nome da cultura italiana, eu digo que eles têm, assim, eles foram um marco decisivo, né? No desenvolvimento da nossa região. Então, é muito importante você manter esse elo, essa questão dos intercâmbios. Nós temos procurado desenvolver, agora em julho teremos uma outra missão lá para a Itália também, né? Geralmente é na última semana de julho, porque tem um evento lá da Trevisani que se chama Concilio. É o encontro de todas as Trevisani ao redor do mundo, num lugar lindo que é o Monte Concilio, e lá se celebra, se discute, se festeja, né? Então, nós, no último julho, estivemos lá com 5 integrantes, já estamos nos organizando para agora, em julho de 2026, também estarmos presentes. É uma oportunidade incrível, né? De você ter contato não só com pessoas da Itália, mas do mundo todo, que são ligadas pela cultura italiana, né, Thales? E isso também, tu estando lá, tu tem um intercâmbio muito grande, né? Com pessoas de outros lugares e todo mundo falando a mesma língua, né? Você falou italiano, de fato, ou não? Como é que é italiano não isso? se aperta, né? Com as mãos, com palavras diferentes. Então, você poder ter contato com essas pessoas. Eu conheci gente da França, da Suíça, todos descendentes de imigrantes italianos. Então, é uma experiência incrível, sabe? São realidades diferentes. E sempre o convite para que se visite. Quando você decidir, eu quero conhecer a França, você já tem alguém a quem recorrer, né? A quem te auxiliar, você já tem, digamos, um guia lá, né? Então, isso é muito importante. A gente não se dá conta da dimensão que tem, né? Do quanto é importante e enriquecedor essa troca cultural, essa questão de você buscar conhecer mais a cultura do outro, né? Assim como eles têm muita curiosidade em conhecer a nossa cultura também. Porque eles ouvem falar do Brasil, mas eles ouvem falar do Rio de Janeiro, de São Paulo.
Aqui no Rio Grande do Sul, eles não sabiam. A primeira vez que eu fui para lá, eles me pediram se eu tinha carro, se eu sabia dirigir. Não sei qual que era a ideia, sabe? Digo, sim, na nossa realidade, no sul do Brasil, ela é muito semelhante à de vocês, né? Mas eles me fizeram essa pergunta, porque eles tinham a realidade dos índios lá da Amazônia, do Rio de Janeiro, do Carnaval, né? Então, é importante essa cultura, essa troca, digamos, né? E até porque eles passem a realmente conhecer e saber de fato quem nós somos, né? Que nós somos um pedacinho da Itália fora da Itália. É um pedacinho da Itália, fora da Itália, que o Brasil, ou a nossa região, principalmente, a gente herdou muito da cultura italiana. A gente tem a nossa cultura no nosso dia a dia. Claro, temos outras culturas também, temos uma diversidade cultural muito grande. Exato. Nossa cultura italiana está espalhada por toda a Serra Gaúcha, né? Muito Principalmente forte. na gastronomia também é muito forte na nossa região. Nos costumes, na gastronomia, os valores do trabalho, da religiosidade, da família. Então, é muito forte, sim, essa cultura, né? A questão, já entramos nesse assunto, tu já teve a oportunidade de estar na Itália, fazendo intercâmbio, morando lá. Como é que é a realidade da Itália mesmo? A questão de culinária, é semelhante à nossa, não é? Porque a gente fala, às vezes, a gente fala comida, cultura italiana, né? Culinária italiana, aqueles pratos cheios, né? Massa. Sim. Realmente, de fato, é isso, não é? Como é que é a culinária lá, o que teve a oportunidade de consumir, de conhecer? Eles têm uma diferença, uma coisa assim que na primeira vez que eu fui para lá eu senti falta foi da carne, né? Nós gaúchos apreciamos um bom churrasco, quase todos os dias a gente come carne. Eles não têm esse hábito, né? Carne bovina é muito raro, final de semana, e é muito caro também, porque eles não têm, né? Eles têm que importar. Mas no mais, assim, o que falam sobre a massa é verdade, é muito bom. Eles prezam pela qualidade, sabe? Eles têm, assim, um apego aos detalhes. A pizza é sensacional, a pizza italiana. Sim, é a melhor do mundo, a que é feita lá, né? A polenta também, a polenta deles é um pouco diferente da nossa, mas tem muito isso. Tem uma ligação. Eles utilizam produtos, eles têm um controle muito mais rígido. Por exemplo, produtos com transgenia não entram na alimentação, nem dos humanos, nem dos animais lá, né? Eles têm regras bastante rígidas, até em função da União Europeia. Mas tudo aquilo que você ouve sobre a comida, sobre o vinho, sobre o Aperol Spritz, que é um aperitivo vêneto por excelência, é verdade, sim. Eles prezam pela qualidade, pela vida bem vivida, digamos assim. Eles não têm excessos, né? Tudo muito moderado. Mas eles têm uma qualidade de vida em função dessa alimentação, né? A tal da dieta mediterrânea, eles são mestres nesse quesito, né? Então, realmente, é verdade o que se fala. E Glay, falando um pouquinho da cultura italiana, tu também trabalha com a cidadania italiana, né? Tu conduz aí quem quer fazer cidadania, tu faz toda a parte burocrática disso. Isso. Como é que é para fazer a cidadania? Como é que está hoje? Como é que foi? Quem quiser fazer cidadania, como é que faz? Entrar em contato contigo, conversar, né? Até às vezes ou contratar o teu trabalho ou também, né, ter uma experiência contigo, né? Saber como é essa questão burocrática. Tem possibilidade de fazer? Não tem? Como está? Sim. Então, até o mês de março desse ano, não havia limite de gerações, né? Então, as pessoas precisavam ingressar com pedido no consulado italiano de referência, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? E você demonstrando que é descendente de italiano, pela lei anterior, eu falo até março desse ano, você, ao nascer, é italiano. Seu sangue é italiano. Então, você não vai requerer a cidadania, porque você já é cidadão italiano. Você vai requerer o reconhecimento dessa cidadania. Nós atuávamos, então, muito com a questão de processos judiciais, porque as pessoas faziam o pedido no consulado. A resposta do consulado, o tempo era de 10 a 15 anos. Era muito tempo. Então, a lei italiana abria essa brecha, digamos, que, tendo feito o pedido no consulado, você podia ingressar com processo judicial na Itália contra a fila do consulado.
E aí teve, assim, essa falta de limitação, digamos, essa ausência de critérios, fez com que muitas pessoas recorressem. Por quê? O passaporte italiano é o segundo passaporte mais poderoso do mundo. Então, as pessoas requeriam a cidadania italiana não por se sentirem cidadãs, mas porque queriam esses benefícios. Então, agora, a partir de março de 2025, o governo italiano editou uma lei muito severa nesse sentido, que praticamente, para nós aqui, deu uma freada, né? Não se encaminha mais agora processos de reconhecimento de cidadania italiana com base nesse quesito da fila do consulado. Por quê? Pela nova lei, apenas filhos e netos de italianos residentes, aliás, nascidos na Itália, têm direito a requerer isso. Então, na via administrativa, somente filhos e netos, o que nós aqui já estamos... Eu sou a 4ª geração nascida no Brasil, né? Então, nos distanciamos muito disso. E aí, o que acontece agora? Essa lei, ela praticamente restringiu o acesso. Teremos um julgamento em fevereiro no tribunal italiano, no sentido de ver da constitucionalidade dessa lei. Porque a Constituição italiana, ela não tem essas restrições. E a lei anterior também não. Tanto que aquilo que eu disse, você nasceu italiano, você é cidadão italiano, só tem que buscar o reconhecimento, né? Então, existem algumas teses baseadas nesse princípio que serão levadas a julgamento agora em fevereiro. Então, até lá, por prudência, nós estamos apenas encaminhando processos de requerentes que tenham feito o pedido no consulado. Porque é um processo caro, né? É muito temerário agora você ingressar com essa ação. Eu sei que tem muitos escritórios, tanto aqui no estado como São Paulo, no Paraná, que estão ingressando com essas ações, mas sem ter uma segurança, sem ter nenhum julgamento nesse sentido, nenhum parâmetro, né? Então, nós, no momento, não estamos encaminhando, a não ser que estivessem na fila do consulado. Por causa disso, né? Porque se trata de um procedimento caro, burocrático e muito temerário no momento. Mas quem quiser saber mais pode me contatar pelas redes sociais, né? Tem um perfil no Instagram, WhatsApp, escritório, toda essa questão aí eu posso explicar melhor, né? Porque cada caso é um caso, digamos assim, né? Também questão de valores, quantas pessoas podem ingressar, tudo isso. Até qual que é o contato, né, do teu escritório, Instagram do teu escritório, do teu pessoal, não sei se tu quer falar o teu pessoal, do teu escritório, enfim, pode ficar à vontade, pode divulgar. Claro, claro. Então, meu perfil no Instagram e no Facebook é Eglai Pagotto. O nosso contato, que também é utilizado para escritório, é o celular 54996683886, né? Então, as pessoas podem entrar em contato, mandar mensagem no Instagram, no Messenger, não. É Messenger, eu acho. No Facebook, enfim. E a gente pode esclarecer mais a respeito. Há uma procura bastante significativa nesse sentido. As pessoas tendo interesse, sabe, em, de fato, ver como faz, né, para pedir esse reconhecimento da cidadania. E aguardamos agora o julgamento, né, em fevereiro, para ver se restabelece o status quo março, né? Ou se de fato é acatada essa lei que restringiu praticamente impossibilitando, né? Inviabilizando os pedidos para nós aqui na nossa região. Não, pelo menos por enquanto. Por enquanto. Nós estamos esperançosos. Temos um correspondente na Itália que atua diretamente na comissão, lá na Câmara dos Deputados, voltada à cidadania, e eles acreditam que teremos mudanças favoráveis, né? Mas sempre voltadas a esse critério que eu falo para todos os meus clientes. Não é você chegar e pegar o passaporte italiano. Você tem que se sentir italiano. Você tem que falar o idioma, você tem que saber a história, você tem que cantar o hino. Você é cidadão brasileiro, você faz isso. Se você quiser ser cidadão italiano, você vai ter que fazer isso, né? Embora a lei não diga, é uma espécie de dever moral, né? Você saber. O mínimo, né? Exatamente. Eglai, nós falamos um pouquinho, né, sobre a tua trajetória, a tua atuação na área do direito. Falamos também um pouquinho sobre a associação que tu participa, né?
Vamos falar um pouquinho também sobre política. Ah, certo. Tu esteve candidata a prefeita aqui no município de Santo Antônio do Palma. Uhum. Por que se colocar à disposição do município, colocar teu nome à disposição e ir às urnas? Que às vezes as pessoas criticam, né? Político isso, político aquilo, aí vai, mas ninguém tem a coragem de Coragem. colocar o nome à disposição e ir à urna. Exato. Né? Porque falar é fácil, mas agora colocar teu nome à disposição e buscar voto não é para qualquer um. Como é que Não é surgiu fácil. isso? Pois é, eu nunca estive diretamente envolvida na política. Eu não sou política. Sou uma pessoa da sociedade, assim, nunca tive essa pretensão. Tenho uma inclinação à direita, não sei se posso falar do meu partido Pode, fica à também. vontade. Então, eu sou presidente do PL de Santo Antônio do Palma. Eu tenho uma admiração muito grande, né, pelo nosso líder maior, que é o Jair Bolsonaro. Não vive bons momentos, mas enfim. Passada a eleição de 2022, aquela mobilização que tivemos nas rodovias, na nossa região, eu olhava para aquilo e dizia, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos nos organizar enquanto sociedade, porque os espaços existem. Se nós, que somos pessoas, eu me considero uma boa pessoa, uma pessoa com princípios, com caráter, porque eu trago isso de berço, né? Se nós não ocuparmos esses espaços, outros ocuparão. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu não gosto de ficar olhando para as situações e não fazer nada. Porque as outras pessoas podem resolver pela gente. Mas aí, às vezes, não é o que nós queremos, o que nós achamos melhor, né? Então, depois não dá para reclamar. E a política é tudo, né, Thalys? A política é o preço do produto no supermercado, é você querer fazer alguma coisa pela associação, tudo envolve a política. Não adianta essa questão, mas aqui não se discute política e religião. Que erro isso? Precisa discutir. Precisa porque tudo, absolutamente tudo passa pela política, seja no município, seja no estado, seja em nível nacional, né? Então, as pessoas têm que se habituar com isso. Pessoas, cidadãos comuns, como eu me considero uma cidadã, como eu disse, não sou política. Mas aí surgiu esse desafio. Organizamos um grupo político em 2023. Né? Em 2023, retomamos, o partido estava, digamos assim, hibernando, né? Já havia sido fundado em 2020, mas estava inativo. Reativamos o PL e começamos a organizar um grupo. Então, o que tinha na época? 2 candidatos, que já era a terceira eleição seguida que disputavam o cenário, né? E se ouvia das pessoas que queriam... mas de novo esse pessoal, tenho muito respeito pelos dois, deixo registrado isso, sabe? Eu tenho, de fato, já trabalhei com os dois, tenho muito respeito pelos 2 candidatos que foram, mas as pessoas tinham essa ânsia, digamos, ou pelo menos diziam que tinham, né? E aí o nosso grupo decidiu enfrentar a situação, né? E alguém tinha que ir. Adivinha quem que assumiu, quem que topou? É uma experiência nova. Coragem, inocência, eu não sei. Mas o fato é que nós fomos. E que baita experiência, tá? Isso não tem noção. Eu acho que todo mundo tinha que ser candidato um dia na vida. A vereadora, a prefeito, ao que for. Para conversar com as pessoas, para conhecer, para ver. Você consegue ter uma percepção, não sempre na hora, né? Às vezes não na hora, mas para conhecer as pessoas, as necessidades. Foi uma baita experiência. Nós sabíamos a nossa limitação em termos de pessoas, porque eram 2 coligações, né? E nós de chapa pura. Então, pela lógica, era muito difícil. Nós sabíamos disso, mas em nenhum momento isso nos atingiu, porque o nosso objetivo era fazer alguma coisa. E aí foi que disputamos a eleição, a nossa votação, o pessoal, nossa, mas você fez muito pouco voto. Eu vou te dizer que na condição, no rumo que as coisas tomaram, nós fizemos muitos votos, porque a gente só foi com a cara e a coragem, né? Então, foi uma baita experiência. Elegemos um vereador, que hoje ele é o presidente da Câmara Municipal. Estamos fazendo um trabalho muito intenso, no sentido de
a questão dos projetos de lei, tanto de apreciar e, de fato, debater o que vem do executivo. Se tiver que devolver e pedir para corrigir, se faz isso, né? Os vereadores estão debatendo os projetos e também a questão da iniciativa dos projetos, porque nos nossos municípios não é muito comum, né? O vereador legislar, apresentar projeto de lei, e nós temos essa proposta também, que é uma das funções do vereador. E aí estamos agora levando adiante isso, né? Temos aí, praticamente foram 10 meses, quase 11 meses já do mandato, nós estamos acompanhando o nosso vereador, nosso projeto político continua, diria assim, a pleno vapor. Nós tivemos, no início do ano, uma ação que foi impetrada, uma tentativa de cassação da nossa chapa. Na semana passada teve julgamento em Porto Alegre, no qual foi confirmada a sentença de primeiro grau, no sentido de que nós realmente fizemos uma campanha limpa, legítima, sem qualquer fraude, né? Então, foi confirmada a legitimidade do nosso vereador e de toda a nossa chapa. E é um projeto para a população. Todo mundo precisa ter voz. Todo mundo precisa ter voz, todo mundo precisa trabalhar em conjunto, porque os cargos, as pessoas passam, mas o local, Santo Antônio do Palma, permanece, né? Então, independente do mandato, do prefeito, dos vereadores, nós temos que fazer a nossa parte. E é essa a nossa proposta, sabe? Resultado, é importante mirar nos resultados, sim, mas a gente sabe como as coisas acontecem. As mudanças, elas são lentas, gradativas, e a gente não pode desistir, né? É importante sempre continuar fazendo a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte. A gente consegue dar uma boa modificada no pensamento, né? No mundo. No mundo já é uma coisa, assim, é uma pretensão bem grande, mas eu digo, se cada um pensar na sua realidade e fizer alguma coisa, as coisas começam a acontecer, né? Não só na política. A política é muito importante, mas em todos os segmentos da sociedade. Eu digo, seja na associação, na escola, na paróquia, no CTG, que tem muito, né? As pessoas têm que estar sempre em movimento, porque a sociedade, ela é assim. Ela precisa dessas mudanças, precisa de alguém que leve para frente, né? Que faça. Nós somos ação, temos que ser ação, né, Thales? Toda hora. Isso aí. Temos que movimentar e fazer a coisa acontecer. Fazer acontecer. E Glai, eu gostaria de te deixar o espaço, caso a gente não falou algo que é pertinente, não comentamos algo, algumas ações, alguns trabalhos, algo pessoal, né, ou profissional que tu gostaria de expor, fique bem à vontade. Olha, eu acho que dei uma passada em todos os meus aspectos. Aí eu falava da sommelier também, que eu tenho essa formação, né? Sou sommelier de vinhos pela Associação Brasileira de Sommeliers, mas um desejo que veio muito também de conhecer mais o vinho em função da cultura italiana, né? Porque lá em casa ainda se vinifica o próprio vinho, né? Meu pai faz vinho em casa ainda, então meu trisavô imigrante vinificava, meu bisavô, meu avô, meu pai, e aí agora eu implantei um pequeno parreiral lá em casa também, porque eu preciso levar adiante isso, né? E uma forma de você aprender mais, de saber mais, é estudar, né? Se dedicar. Então eu fui aprender um pouco sobre vinhos, sobre essa questão, por que os italianos têm essa paixão, né? Que nós falávamos antes, sobre vinho e comida, porque faz parte da tradição, né? Faz parte da cultura. Então, eu tenho isso também, que eu não consigo exercer isso a título como profissão, sabe? Porque não consigo arranjar tempo. Mas eu tenho participado de todas as avaliações dos vinhos em vários municípios da região aqui, os vinhos artesanais que são produzidos, né, com o apoio da Emater. E o pessoal está, de fato, se especializando também, né, tanto na questão cultural, mas econômica também. Então, ressaltar essa paixão, porque eu gosto muito de postar as minhas experiências com vinhos. Hoje eu abri um italiano, hoje eu abri um colonial aqui, um Bordeaux aqui de Vanini, por exemplo, né, citando que eu participei, foi, eu acho que o último município que eu participei na avaliação. Então, essa questão, assim, de compartilhar a experiência, porque, para mim, assim como as pessoas, cada vinho reage de uma forma à passagem do tempo, né? Uns melhoram, outros azedam. Então, é muito relativo e é muito apaixonante também, né? É muito voltado
a essa questão da cultura italiana. E eu acho que, passando assim brevemente sobre as minhas áreas de atuação, acho que falei de tudo, Thales. Tem a questão da OAB também, que a partir desse ano eu integro, né? Eu sou conselheira de ética da OAB aqui de Casca. A nossa sessão, digamos, ela é muito unida nesse sentido, né? Os colegas são... Essa questão da ética, ela é muito forte. Temos pouquíssimos problemas, né? Como conselheira de ética, eu digo, não tenho trabalho, né? Então, é uma classe muito unida. Agora nós temos, a partir do mês de junho, né, um novo juiz que assumiu a comarca também, o doutor Alexandre, está fazendo um trabalho muito bom no sentido de dar efetividade e celeridade aos processos, né? E é o que nós estamos tentando fazer, como eu disse, seja em qual segmento, em que segmento for, né, de atuação, é fazer o melhor, é levar a fazer as coisas funcionarem mesmo, né? Seja o que for, mas sempre fazer bem feito Sempre e o fazer melhor bem possível. feito. Exatamente. Eglai, gostaria de te agradecer por estar aqui, dedicar um pouco do teu tempo, compartilhar um pouquinho da tua história, tua trajetória. Te agradeço muito por estar aqui. Muito obrigado. Mas eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco, porque as pessoas às vezes enxergam, né, que você, especialmente nas redes sociais, que hoje em dia é um canal muito forte de comunicação, mas não sabem a história da pessoa, né? Então, parabéns pela iniciativa, é muito importante esse teu quadro, esse teu programa, e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Obrigada. Eglai. Muito obrigado você pela audiência. A gente vai encerrando por aqui. Lembrando, você pode acompanhar no nosso YouTube, também no nosso Facebook e na nossa Web TV, toda a programação do Sala 203. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Ai, Hi. Desaguenta Big Cold? Terrific. ai, terrível. E diz aqui. Terrific too. Vamos no espanhol. Ai, língua. Casaquito grueso. Mira, están por toda la tienda. Tenda é provador, eu vou com esse terrível mesmo. Gracias. Que tal? Estás chulo. Acá é tudo chulo ou terrível? Pero me entiendes. Bueno, que saqué uma fría. Hasta la vista. Sorry, qualquer coisa. ¿Estás jugando conmigo? Adoro brigar em ¿Estás inglês. jugando conmigo? ¡No soy payaso!